Argentina. Menos de uma semana, a eleição acontece no próximo domingo, dia 19, e a gente tem várias pesquisas eleitorais, professor, dando conta de um empate técnico, com inclusive Javier Milei à frente em algumas delas, e a gente teve um debate ontem entre Sérgio Massa e Javier Milei, ali na Argentina, nas TVs, e que parece que pegou fogo, né? Foi bastante importante. O resultado, me parece, pelo que eu li, é Sérgio Massa, inclusive, atropelando o Javier Milei. Foi isso mesmo? Foi uma espécie de um 7-1, né? E isso foi tão contundente, né? O Sérgio Massa dominou de uma maneira tão impressionante, como inclusive a gente viu poucas vezes em debates presidenciais nas eleições no Brasil. Ele dominou as câmeras, dominou a retórica, dominou todo o jogo de cena, os olhares, a angulação, tudo. Foi impressionante. Ele colocou o Milei mais ou menos, em alguns momentos parecia uma chamada oral. Não sei se existe chamada oral nas escolas ainda hoje em dia, mas quando a professora faz a pergunta para o aluno, ele colocou o Javier Milei, isso foi muito surpreendente, né? Que o Milei é muito contundente, por vezes agressivo, colocou ele nessa posição, assim, de fazer perguntas que levaram o Milei a se contradizer e muitas vezes a negar até determinados postulados que ele havia feito aí no primeiro turno, né? Veja bem, não é bem assim, e assim por diante. Isso foi tão forte, Thalita, que a grande imprensa, a imprensa hegemônica, né, como você muitas vezes se refere aqui na TVT, a imprensa hegemônica argentina, o La Nación, o Clarín, minutos depois, o Clarín foi meia hora depois do debate, deram, né, notícias já sobre esse verdadeiro passeio, né, que foi o debate eleitoral ontem, que ocorreu na Universidade de Buenos Aires, na Faculdade de Direito. Agora, cabe a gente pensar se uma semana é tempo suficiente para os resultados, aquilo que vai ser compartilhado nas redes sociais, aquilo que vai ser conversado nas ruas, sobre esse passeio, esse baile que o Massa deu no Milei durante o debate, se isso vai chegar no eleitorado como um todo. E mais do que isso, se isso vai chegar no eleitorado que está indeciso. E as pesquisas, né, elas têm mostrado que boa parte do eleitorado feminino está indeciso. E tem uma coisa interessante, teve um ponto do debate que me chamou muita atenção. O Javier Milei estava falando em déficit fiscal primário e déficit fiscal consolidado. Parecia uma aula de economia do setor público, uma aula de macroeconomia, no meio do debate. Eu tenho a impressão que o argentino médio tem um nível de educação, de conhecimento sobre o funcionamento do Estado mais elevado do que o brasileiro médio. Tenho a impressão, nunca fiz pesquisa para saber disso, apenas acho. Mas esses são temas assim um pouco ásperos, um pouco áridos para um debate. Na sequência, o cara falando em déficit fiscal primário, déficit fiscal consolidado, o Massa respondeu falando de creche para as mulheres que trabalham fora e não trabalham apenas em casa, trabalham também fora de casa, e falando em equiparação salarial entre mulheres e homens. Quer dizer, aí só estou pegando um caso, um trechinho, um exemplo de como alguém está falando quase que para uma bolha, falando para iniciados, falando para experts, e o outro está falando, ou está tentando falar para o eleitorado médio, está tentando falar para a massa, né, sem querer fazer trocadilho aqui. Mas o Massa efetivamente falou para a massa argentina, falou para o eleitor médio, falou para essa parcela do eleitorado, que as pesquisas dão, eu estou com vários números aqui, de várias pesquisas, mas dão aí entre 5%, 6%, 7% de indecisos, sendo que a maior parte dos indecisos, segundo as pesquisas, é eleitorado feminino. Pô, então o cara acertou na mosca, ele falou para aquele eleitorado que precisa escutar ele. Enquanto que o outro ficou numa divagação sobre coisas que são importantes, mas que são muito da burocracia estatal, do funcionamento da máquina pública, etc. Mas esse foi só um ponto, teve vários pontos em que o Massa efetivamente fez o Milei recuar em determinadas frases de impacto que o Milei havia dito nas últimas várias semanas. Então foi impressionante mesmo esse debate. Tem uma questão que é a preocupação que há em relação ao mental de Javier Milei, não é? Porque ele já disse que ele conversa com o cachorro, que ele consulta o cachorro que já morreu. Teve um trecho aí nesse debate que eu vi que está circulando bastante nas redes, quando Massa o questiona sobre um estágio que ele fez, se não me engano, no Banco Central da Argentina, e que ele não teria continuado por conta de um teste psicotécnico e que ele não teria passado. Então, assim, tem uma preocupação com a saúde mental do Javier Milei, não tem? Tem uma preocupação. Ele conseguiu colar no Milei, mas o Milei deu reiteradas vezes, e não apenas no debate,
Mas o Milei deu razão para isso, levantou essa bola para os seus adversários. Eu tenho a impressão que se a Patrícia Bullrich estivesse no segundo turno contra o Milei, é provável que os seus estrategistas de campanha também levantassem esse tipo de coisa. O Milei foi, semana passada, retrasado num programa de televisão, num estúdio absolutamente silencioso, com meia dúzia de pessoas, e ele começou a reclamar que várias pessoas estavam atrapalhando o raciocínio dele, como se ele estivesse ouvindo vozes no estúdio, como se fosse uma multidão. Quer dizer, ele levantou tanta lebre em relação a isso que a questão da sua sanidade mental foi levantada. Agora, claro, um cara que tem o gestual dele, o olho esbugalhado muitas vezes, os gritos, as agressões a diversos adversários, não só o Massa, mas a diversos, a própria Bullrich foi agredida por ele muitas vezes na campanha de primeiro turno. Isso tudo leva à construção de uma imagem de alguém cujo equilíbrio emocional pode ser questionado. Né? A educação, a gentileza, etc., mas até mesmo o equilíbrio emocional. Então, eu acho que isso também foi levantado e o Massa tirou muito proveito disso. Com relação às pesquisas, pela legislação argentina, elas não podem mais ser divulgadas até 7 dias antes do pleito eleitoral. É óbvio que elas estão sendo feitas diariamente e os partidos vão consultar, consultas internas, não pode vazar. Eu acho que se alguém vazar isso, provavelmente a sanção legal, judicial, deve ser bastante pesada, né? Mas os partidos têm as suas próprias pesquisas internas ou contratam os institutos para estar monitorando ali os trackings diários, como é que está o humor do eleitorado. De toda forma, até as pesquisas de sexta-feira, quinta, sexta-feira, mostravam praticamente uma situação, como você bem levantou, na maioria dos institutos, eu estou aqui olhando uns 5, 6, a maioria dos institutos apontavam para um empate ou, eventualmente, uma dianteira relativamente pequena, mas uma dianteira do Javier Milei. Resta saber se isso muda após o debate de ontem. Como você já salientou, é isso. O importante é saber agora como esse debate vai mexer aí no eleitorado e pode, inclusive, dar a vitória para Sérgio Massa. Você acredita que há tempo para isso? Que, de fato, um debate televisionado mexe com a população? Ele é capaz de alterar o voto de um cidadão argentino nesse momento? Eu acho que não dá para alterar o voto de todo mundo, porque as pesquisas também mostraram que tanto Massa quanto Milei, uma boa parte dos seus eleitores já no primeiro turno e que manifestam a vontade de votar neles agora no segundo turno, já está com o voto consolidado, já está com o voto decidido. No entanto, é um debate televisivo, a televisão é um meio de comunicação poderosíssimo, mas ela obviamente vai sendo suplantada ou vai ter que conviver, e já tem convivido com as redes sociais já há vários anos, e as redes sociais hoje têm um alcance, uma velocidade, né, uma capilaridade talvez maiores do que a televisão. E é o que você falou antes, Thalita, já foram feitos vários cortes, né, isso aqui nos debates no Brasil a gente já viu isso. Você faz cortes de trechos em que o seu candidato se deu bem, em que o seu candidato teve um bom desempenho, uma boa performance. E aí você dispara isso, né? Dispara aos milhares ou aos milhões de eleitores que vão receber essa mensagem. Eu acho que uma semana é tempo bastante suficiente para que, não sei se vai gerar uma onda Sérgio Massa, mas para que essa vitória contundente que ele teve, algum efeito pode ser que eu acho que sim, que pode acontecer. A última pesquisa, que foi a Atlas Intel e a CB Consultores foram os dois institutos que acertaram o resultado do primeiro turno. A Atlas Intel publicou agora há poucos dias, todo mundo viu, 52-48 a favor do Milei. Quer dizer, é uma situação que se o Massa tira um pontinho, já está 51-49. Tira mais um pouquinho, já empatou. Então o quadro vai indefinido, mas é um quadro aberto e é um quadro que, se a gente levar em consideração isso, que o debate foi uma lavada e que uma semana é tempo bastante para os cortes do debate inundarem as redes sociais, existe a possibilidade, sim, de uma vitória de Sérgio Massa. Você cravaria a vitória de um ou de outro nesse momento? Não consigo cravar que minha bola de cristal, conforme eu já te falei, ela é péssima, né? Eu sempre erro, mas eu acho que tem uma chance, sim, dele. Até porque tem um outro voto também, que é um voto conservador, um voto envergonhado, muitas vezes a gente já viu isso no Brasil, né? Um voto da direita no Brasil, que na pesquisa não declara que vai votar no candidato XYZ, mas na hora ali, o cidadão e a urna ali, só aquela relação, a pessoa e a urna, a pessoa vai lá e crava. E pode ser que esse voto envergonhado vá para o Sérgio Massa, porque esse voto envergonhado no sentido de ser um voto conservador, um voto quase motivado pelo medo.
E acho que o Javier Milei tocou nisso em alguns momentos, né? Não do debate, mas da campanha, do medo. E vocês trouxeram marqueteiros do Brasil para incutir medo, para falar mal de mim. Ele tem falado muito isso. No debate, inclusive, também ele falou. Mas ele, com a sua contundência, a sua virulência, com as suas propostas tão polêmicas, ele de fato pode ter assustado uma parcela, ainda que pequena, do eleitorado, mas pode ter assustado, e essa parcela pode efetivamente, ali na intimidade da urna indevassável, né, a pessoa pode ali acabar votando no Sérgio Massa, porque, bem ou mal, apesar de todos os problemas de uma inflação absurda, né, descontrolada, é alguém conhecido, é alguém do sistema político, é alguém da casta, como diz o Milei, né? Mas é alguém que alguma previsibilidade pode trazer. O Javier Milei, ninguém sabe muito bem, né, que tipo de futuro ele pode construir ou desconstruir para a Argentina. Aliás, para encerrar, a gente já pode, inclusive, buscar analisar a relação de um desses dois candidatos que vai vencer a eleição com o Brasil, como isso fica lá no futuro? Você vê que no debate eles debateram o Brasil e debateram Lula, inclusive, falaram da pessoa física do Lula, né? E o Milei tem uma argumentação que é uma argumentação um pouco colegial, eu diria, que é o seguinte: não, eu não quero relações com o Brasil e com China, mas então você vai romper relações com os dois países? Não, veja bem, eu reconheço a importância, mas vocês, empresários, se quiserem, façam negócios com o Brasil e com China. Mas eu não terei relações enquanto presidente, o Estado argentino não terá relações. Isso é um absurdo, porque todo e qualquer fluxo de importação, exportação de bens, mercadorias, serviços, ele é regulado por regras pactuadas pelos dois países, né? Ele é regulado por regras do direito internacional, direito privado, em alguns casos, o direito público. Então, é um argumento meio pueril, meio tosco, assim, de eu não terei relações com os comunistas, com os corruptos, mas se vocês quiserem continuar vendendo para eles, podem vender. Ficou uma coisa meio assim, enquanto que o Sérgio Massa veio, sem ser professoral, naquele sentido pesado da palavra professoral, mas o Sérgio Massa, nesse momento, abordou dizendo, olha, não é assim que funciona. Né? Ali teve uma diferença muito importante. Em algum momento, o Sérgio Massa, se não estou enganado, chamou o Milei de startupeiro, esses caras que fazem startups, né? Esses clowns, aí, esses animadores de televisão modernos, contemporâneos. E no sentido meio de enervá-lo mesmo, de baixar um pouco a moral do Milei. Mas, de fato, você tem ali alguém que é um grande comunicador, que é o Javier Milei, com todo o estilo dele, e você tem, do outro lado, alguém que é um ótimo comunicador também, mas que tem 30, 40 anos de estrada na gestão pública, nas articulações políticas, foi presidente da Câmara dos Deputados da Argentina, foi ministro, foi chefe de gabinete da presidência da República Argentina, quer dizer, ali, na hora de bater os currículos, né, houve uma desproporção muito grande, e o Massa soube fazer muito bem, com muita elegância, diga-se de passagem, com muito autocontrole, soube fazer muito bem essa diferenciação aos olhos do eleitorado argentino, ou aos olhos de quem assistiu. Eu acho que... Sabe que eu não assisti, mas de ouvi-lo comentar, me deu vontade de ter visto, porque deve ter sido realmente interessante o debate. Assiste, está disponível, tem vários canais, inclusive uma emissora brasileira que tem feito uma boa cobertura de América Latina, transmitiu ao vivo, e tem várias emissoras argentinas que transmitiram, provavelmente a Telesur transmitiu. Eu acho que vale a pena ver, porque foi uma aula mesmo, uma aula por parte parecia uma luta de boxe que um cara entra para descer a porrada, para ser violento, para nocautear o outro no primeiro round, e assim, em questão de minutos, o outro consegue reverter completamente e neutralizar as forças do oponente. Foi bem isso, e com muita elegância, com muita tranquilidade. O Massa, em nenhum momento, ele foi muito estratégico em relação a isso, em nenhum momento ele passou a impressão de arrogância, de alguém que conhece tudo e o outro não conhece nada, não. Ele foi desconstruindo o outro de uma maneira bastante suave e tal, mas chegou um ponto realmente que o Javier Milei estava muito mal. Veio o intervalo, aí veio o segundo bloco, o Milei foi de novo para a porradaria e tal, mas no máximo, no segundo bloco, se muito, ele conseguiu um empate. Mas no primeiro ele perdeu, assim, de uma maneira impressionante. Agora é esperar, então, domingo, dia 19 de novembro, a gente tem o resultado disso tudo, desse processo todo, e claro, a gente vai estar na próxima semana analisando aqui, então, essa futura presidência ali na Argentina. Conto com você, inclusive, também, professor. Muito obrigada até agora. A gente volta a se falar, então, nos próximos dias. E os impactos para nós, para o Brasil, né? O que acontecer na Argentina vai ser muito importante para nós.
É isso. Beleza? A gente volta a se falar então na próxima semana. Combinado. Um beijo para você. Boa Muito semana, professor. Até. obrigado. Igualmente. Tchau, tchau. Professor Wagner Iglesias aqui com a gente, doutor em Sociologia, professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, nos ajudando a entender um pouquinho esse processo eleitoral, então, na Argentina, nessa reta final, uma semana. Domingo a gente tem essa eleição.